Cara, já que eu tô na sua casa, vamos fazer um churrasquinho? Vamos? Fazer um churrasco? Ó, que coisa melhor do que churrasco e futebol? Ó, a gente tem uns golzinhos aqui, ó, dá pra jogar na grama. A gente sempre joga no verão aqui, ó. Ah, vou colocar o golzinho aqui, ó. Tá um mosquito aqui. A gente cortou a grama, ó, Guilherme. Eu tô replantando. E o Guilherme, eu acho que ele já vai. Vamos jogar bola? O Guilherme, a gente tem que gravar. Ah, tem que gravar, né? E o assunto de hoje, o assunto de hoje do vídeo é importante. São 3 coisas que jamais você deve fazer aqui no Canadá. Ou seja, são 3 aspectos que a gente vai falar. Então vamos começar do primeiro aspecto? Vamos. Então a primeira coisa que jamais você deve fazer no Canadá, sabe qual que é? Qual? Desobedecer regra de visto e imigração para o Canadá. Recentemente a minha esposa, estava conversando com a minha esposa, ela trabalha numa empresa grande aqui de Vancouver e ela trabalha na parte de lidar com funcionários estrangeiros, inclusive estudantes que estão fazendo faculdade e estão trabalhando por um período, meio período aqui no Canadá. Sabe qual que é a função dela agora? Auditar o quanto tempo cada um deles está trabalhando, porque aqui existe uma limitação do número de horas que como estudante você pode trabalhar. E a gente vê que é comum esse tipo de pergunta. A pessoa falando assim, eu vou pro Canadá, mas assim, como é que eu controlo as horas? Ou eu posso trabalhar um pouquinho a mais aqui, ou um pouquinho... Ou... Você não vê dá que nada, né? Não e dá a gente nada vê, às vezes, pessoas aqui... lógico, a gente tem mais contato com brasileiro. A gente vê, às vezes, a pessoa ultrapassando um pouco das achando horas. que existe uma flexibilidade. E Mas... não, é a verdade que não tem flexibilidade. Eu estava conversando com a minha esposa e ela estava falando isso, que a empresa vai levar ao sério, eles vão auditar cada estudante internacional para que não passe do limite de horas por semana que eles podem trabalhar, porque isso daí é muito importante. Então já fica até a dica. Quando eu vi isso, eu falei assim, a gente precisa gravar um vídeo e dar esse alerta para as pessoas, porque às vezes no Brasil, você fala assim, 20 horas, 21, 22, não faz diferença. Faz diferença. Aqui no Canadá faz diferença sim. Sim, então precisa ficar atento. E em relação também a trabalho voluntário, né? Porque até onde a sua esposa trabalha tem essa questão de trabalho voluntário. Tem a questão de trabalho voluntário. Que é muito definido. No caso da empresa dela, os trabalhos voluntários estão muito bem definidos. As vagas são realmente para trabalhos voluntários. São trabalhos que não há a chance, a possibilidade de uma pessoa ser remunerada. São trabalhos que sempre foram ocupados por voluntariados. Né? Exatamente. Então, às vezes eu preciso ficar atento e falar assim, eu vou trabalhar, por exemplo, de caixa no supermercado como voluntário. Não, porque normalmente aquela ocupação ela é ocupada por uma pessoa que é paga, não é um trabalho voluntário. Você não, vamos supor, construção civil, estou trabalhando de forma voluntária. Não existe isso. Não existe isso. Então você precisa ficar atento à definição de trabalho voluntário e você tem que seguir essa regra também, à risca. E a definição está no site do próprio governo canadense. Se alguém quiser esse link, a gente pode passar para vocês na seção de comentário. Então comente abaixo desse vídeo. E aí, com relação à validade de visto, vamos supor, meu visto vai vencer daqui 30 dias. Não ache que você tem uma flexibilidade também de quando você deve mandar, por exemplo, o seu processo de extensão. Aqui no Canadá ele segue muito a regra, não só horário, né, quando você marca um horário de uma reunião, mas também datas de validade. Então, não deixa para a última hora. Não deixe para a última hora. Se o seu visto vai vencer daqui 30 dias, era para você estar, pelo menos eu era muito preocupado com isso, o Caio também. 30 dias antes dos 30 dias, ou seja, 60 dias antes do visto vencer, eu já estava vendo tudo. Então faça sempre, planeje muito, faça com antecedência, porque a imigração ela não perdoa esse tipo de deslize. Né? Outra coisa que você jamais deve fazer no Canadá é desobedecer regra de trânsito. Já sei que eles vão falar das regras de trânsito, não sei o quê. A gente vai começar leve e a gente vai terminar pesado. No final vai ter coisas que você não pode fazer que pode até atrapalhar a sua imigração para o Canadá. Então vamos começar do mais leve, cara? A gente vai esquentando? Vamos. E quando a gente fala de regra de trânsito, não tem como eu não lembrar de quando a minha esposa foi atropelada aqui em Vancouver. Ela ia de bicicleta para o trabalho e ela estava passando, era no inverno, sabe quando o carro fica embaçado, os vidros laterais? O cara entrou, não viu ela, bateu nela, ela voou. E por sorte, o jeito que ela caiu, ela não teve uma fratura. Ela poderia ter tido uma fratura grande, né? O que eu quero dizer com essa história? É de que 1 ano depois, a minha esposa recebeu um dinheiro para uma recompensa, né, por todos os danos. Né? Uma compensação por danos físicos, que ela teve que fazer fisioterapia, né, danos físicos e emocionais, que ela realmente foi impactante, atrapalhou muito o trabalho dela no ano, né? E ela recebeu $22 mil da ICBC, do governo aqui, por ela ter sido atropelada. Então, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: aqui eles levam muito a sério essa questão do pedestre e da bicicleta. Então, você que vai começar a dirigir, principalmente você ainda que não é cidadão canadense, você que é estudante aqui,
Muito cuidado com relação a pedestre na rua. O pedestre tem sempre a preferência, principalmente se você for dirigir no centro de uma cidade. Bicicleta tem preferência. A bicicleta pode fazer tudo aqui. Então você tem que ficar muito atento para onde está indo a bicicleta, virando aqui, porque você pode ter problemas. Sabe por quê? Sempre quando eu vejo as estudantes internacional que está aqui de carro, a pessoa lá compra um carro e ainda não é residente permanente, a pessoa está só estudando, me dá um frio no estômago, na barriga mesmo, porque é preocupante, porque se alguma coisa acontece, acabou o Plano Canadá. Eu sei que às vezes a pessoa tem filho, precisa dirigir, a gente entende, tem o inverno, a gente entende. A única coisa que a gente está pedindo é para que você tome muito cuidado, né? Muito cuidado. Porque aqui no Canadá, o pedestre, a bicicleta e até o ônibus de transporte, eles têm total preferência. Começando pelo pedestre, passando pela bicicleta, os dois juntos e o ônibus. Não é que nem no Brasil, né? No Brasil as pessoas saem da frente e os carros passam. Né? Aqui você tem que ficar muito atento, porque é responsabilidade do motorista ver se ninguém está atravessando na frente. Então, Caio, até agora a gente falou, claro, o negócio, atropelando as pessoas vai meio pesado, mas agora a gente vai falar de algo muito pesado com relação até ao Plano Canadá, risco para o Plano Canadá. Nós estamos aqui no nosso estúdio para falar da última coisa e a mais importante, talvez. Existe uma regra muito clara aqui no Canadá de que se você for pego alcoolizado ou sob efeito de maconha... É engraçado, o pessoal fala que maconha é legalizado no Canadá. Sim, mas se você for pego sob efeito de maconha, e olha que a polícia aqui é craque em dirigindo, pegar. Né? Dirigindo, exatamente. É direção, a gente está falando sobre trânsito, né? E olha que a polícia aqui sabe exatamente testar a pessoa e saber se a pessoa está sob efeito de álcool ou de maconha. Sim. Se você for pego sob esse efeito, dependendo da circunstância, você corre o risco até de perder o seu status aqui no Canadá, se você ainda não é cidadão canadense. A gente vai colocar o link abaixo para as pessoas darem uma olhada. Sim, isso daí, tem um sério, link já oficial, depois de tudo isso, na legalização, tudo, a polícia realmente está atrás. Então, essa é a última mensagem. É óbvio, né, que a maior parte das pessoas falam assim, imagina que eu ia fazer isso, né? Mas é engraçado, ao mesmo tempo que mas a gente acontece. fala... Às vezes pode acontecer, você vai né? numa festa, você vai num negócio, toma você mais está distraído, distraído, né? Vai no Costco, compra aqueles detectores, bafômetros, né? Bafômetro, você compra tudo, mas assim, fique atento com isso. Porque aqui não tem perdão. Aqui perdão. Não tem essa de contratar advogado e ele reverter. Um esqueminha, né? Não tem. Aqui não tem. Aqui se você for pego pela polícia, o juiz acredita na polícia. Se você for para uma corte aqui, o juiz vai falar assim, não, a polícia está certa, a polícia verificou bem o caso e não tem desculpa. Né? Então é isso. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.